Os cadernos e blocos são normalmente a nossa primeira compra quando queremos começar a desenhar. É daí que eu decidi fazer este vídeo para vos ajudar a pensarem no que seria um bom bloco ou no que será um bom caderno. Hoje vou-vos dar algumas ideias e dicas para vocês poderem escolher de forma ajuizada. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Hoje vou-vos falar de folhas, tipos de folhas, blocos, quais os melhores blocos e o que devem comprar. Vamos embora. Bom, vou começar por vos mostrar dois tipos de papel, folhas lisas e folhas em formato aguarela. As folhas lisas são normalmente prensadas a quente, por isso não têm qualquer tipo de rugosidade e a água seca muito rápido. São bons para desenhar com materiais de secagem rápida, ou seja, esferográficas, canetas, marcadores, lápis. Isso tem sido o que eu mais tenho usado neste tipo de cadernos. Muito com a brush pen, alguma aguarela. No fundo, tudo o que sejam tintas que não precisem de muita absorção de água é o que eu utilizo neste tipo de folhas. Eu, de facto, fiz alguns desenhos em que utilizei a aguarela. E a minha experiência com a aguarela é que a cor fica, mas fica muito baço, ou seja, não tem brilho. São desenhos que ficam com uma aguada muito simplificada. É um papel em que a linha de facto solta-se muito bem, flui, mas a aguarela não é para o mais indicado. Agora vou passar para o papel de aguarelas. A primeira coisa que têm de pensar quando estão à procura de um papel de aguarelas é que ele tenha entre 200 a 300 gramas e que seja prensado a frio. Um papel prensado a frio terá sempre uma espécie de textura que vai fazer com que a água se dilua mais lentamente e que as aguarelas se misturem melhor. Normalmente eu prefiro sempre papéis de textura fina, o suficientemente fino para ter alguma textura, para quando estou a utilizar pigmentos, os pigmentos conseguirem ter essa expressão, com essa rugosidade da folha, para eu poder desenhar a minha linha de forma regular e não sentir que às vezes salta porque a rugosidade da folha é muito grande. Esta folha tem uma rugosidade muito elevada, o que faz com que depois estes desenhos ganhem uma expressão diferente. Eu, na altura, fiquei com este caderno para poder utilizar mais aguarelas e não tanta linha, assim como estão a ver aqui neste exemplo, para poder expressar mais a aguarela. Quando se está a escolher também papel de aguarela, é importante ver a sua cor. Normalmente eu prefiro cor quase branca, não gosto tanto do amarelado. Este, por exemplo, é muito amarelo. Não é bem o estilo de cadernos que eu utilizaria para desenhar, por isso é que eu também faço muita linha, lápis de cor. São cadernos que eu tenho para experiências e tentar ver como é que eles funcionam para determinadas ocasiões e depois tendencialmente vou parar sempre ao estilo de cadernos que mais me atrai, que são os de aguarela. Queria explicar um pouco que tipo de papel é o mais importante para desenhar, para que vocês tenham uma noção de quando forem a uma loja perceberem, ok, eu preciso deste bloco com estas características porque vou fazer uma aguarela, por isso falei-vos aqui já destes dois tópicos que são os mais importantes, que é as folhas lisas e as folhas de aguarela. Tanto uma como a outra são excelentes, depende sempre de vocês, do vosso estilo, do que querem desenhar e dos resultados que pretendem. Por fim, o amarelar das folhas. De certo que vocês já perceberam que às vezes as folhas começam a ficar amarelas quando estão expostas à luz. Isso deve-se ao facto dessas folhas terem sido produzidas por químicos. Por isso, há aqui uma questão muito importante em relação às folhas. Quando vocês quiserem escolher o tipo de papel, escolham sempre folhas que não tenham sido feitas com químicos, porque essas folhas vão perdurar muito mais tempo, de uma forma branca, e estão a ajudar o ambiente. Quanto aos cadernos, isto já é uma escolha um bocado pessoal. Eu prefiro dar-vos algumas coisas que vocês têm que ter em conta quando estão a pensar comprar um caderno. Desta forma, talvez vos ajude quando forem avaliar o que é um bom caderno. Vou-vos mostrar para mim o que é que tem funcionado melhor durante estes anos todos que eu andei a viajar e o que é que eu acho que resulta para vocês também se quiserem fazer tipo de viagens ou terem vários blocos diferentes. A primeira coisa que eu defino para o tipo de caderno que eu quero levar para viajar é o tamanho. Por norma, eu não gosto muito de viajar com tamanhos A4 porque são muito grandes para o tipo de viagem que eu faço, portanto opto sempre por tamanhos A5. Estes para mim são os tamanhos ideais. Outro tipo de caderno e formato que pode ser interessante é o japonês,
que dá para desenhar de um lado e do outro, e depois fica bastante interessante se quiserem expor em casa e terem a vossa viagem toda exposta num só caderno. Nesse aspecto é capaz de ser muito interessante. Em tempos viajei muito com A4, são cadernos que, a meu ver, são muito bons para desenhar, mas ao longo do dia acaba por ser um peso muito grande, e depois segurá-los só com uma mão é muito caderno, por assim dizer, é muito caderno. Tem sempre que estar apoiado em algum lado, e isto depois acaba a fazer com que nos intimide um bocado para sacarmos do caderno e começarmos a desenhar. Depois andamos sempre à procura de algo que de facto valha muito a pena, porque são folhas muito grandes para desenhar. Eu, a dada altura, comecei a fazer pequenos recortes para poder fazer desenhos mais rápidos. No fundo, obrigava a que estas folhas fossem quase o mesmo que um caderno A5, mas o facto é que tinha algumas frustrações com um caderno tão grande quando queria fazer desenhos rápidos. Portanto, este caderno A4 é bom, é excelente, mas tenham atenção no tipo de viagem que vão fazer. Se é um tipo de viagem de mochila às costas, sempre a saltar de autocarros, comboios, motas, então levem um caderno mais pequeno, porque de facto é o que vos vai servir melhor, porque a qualquer altura vocês agarram e com uma mão seguram e começam a desenhar. Outra das coisas principais que vocês têm que ter em mente é se o caderno realmente é cozido ou não. Estes cadernos têm todos aqui uma cozedura, o que faz com que as folhas fiquem sempre abertas de forma plana. Se virem aqui este espaço, faz com que eu abra e o livro fique de forma plana. Não tenho qualquer tipo de problema quando estou a abrir qualquer folha para começar a desenhar. E isto é muito importante quando se quer fazer um desenho de 2 páginas. Em alguns cadernos que eu tenho aqui que não são cozidos, pode-se dar o caso de às vezes se descolarem, porque são apenas colados. Outra coisa que eu gosto num caderno é que eles tenham este elástico. Não é uma coisa fundamental, isto é uma espécie de pequenas características que eu admiro num caderno, é terem este elástico para manter o caderno fechado e fazer com que as folhas, após muitas aguadas, voltem sempre ao lugar, porque o elástico acaba por fazer com que o caderno se feche naturalmente. Mesmo que arranjem um caderno que não tenha este tipo de elásticos, vocês podem agarrar e meter um elástico e já está. Mas é uma coisa que eu recomendo, é terem um pequeno elástico para segurar as vossas folhas. Outra das coisas que eu gosto nos cadernos, por exemplo da Moleskine, neste caso, é a bolsa, tipo envelope, em que vocês podem guardar as vossas memórias, bilhetes, postais que forem recolhendo, informações de amigos, tudo o que encontrarem das vossas viagens podem ir colocando aqui, e no final têm tudo no mesmo sítio e conta sempre a mesma história. Um detalhe que acaba por ser útil, mas mais uma vez não é imprescindível. O mais importante são sempre as folhas. E este tipo de coisas vocês podem também arranjar um envelope e pôr no fim do caderno e colar e pronto, fica feito. Uma última questão para este tipo de cadernos é as pontas redondas. Se comprarem cadernos, comprem sempre com estas folhas redondas, porque terão certamente mais facilidade em arrumar os cadernos e as folhas não ficarem tão partidas nos cantos. Isto que eu vos estou a dizer são tudo pequenos detalhes que vocês depois, quando forem comprar os cadernos, vocês próprios avaliarem que tipo de caderno é que vos vai satisfazer. Em relação às minhas escolhas, vão obviamente para estes 2 tipos de caderno, horizontal ou vertical, da Hanhamula ou Moleskine. Ambos são cadernos que facilmente vos vão agradar por toda a qualidade da forma como são construídos até ao tipo de papel, mas obviamente esperem por gastar cerca de 15 a 20 euros cada vez que compram um livro destes. São livros que às vezes intimidam no início porque são de extrema qualidade e cada folha parece que é um investimento muito grande, por isso a minha sugestão é, para além de terem este tipo de cadernos, arranjem uns cadernos de menor qualidade para que possam ir praticando e depois, quando estão mais confortáveis com o vosso desenho, utilizem estes cadernos. São, sem dúvida, os meus cadernos de eleição e viajo com eles para todo lado. Se não forem A5, então será em A4. Caso tenham perguntas para fazer, já sabem, coloquem nos comentários deste post. E penso que ficou tudo dito sobre blocos, papéis, tipos de folha e tudo o que eu possa vos ter explicado aqui hoje que vos sirva para, quando estiverem a comprar um bloco, poderem ajuizar e pensar o que é melhor para as vossas compras. Assim me despeço e bons desenhos.